I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Olá, amigos do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui vou responder a uma pergunta das inscritas do canal. E primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, os novos inscritos e quem já são inscritos no canal, e aos comentários. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção, por assistir os vídeos, pelo apoio, pelo ensinamento que vocês me passam também. Então, gente, respondendo a uma inscrita do canal, ela perguntou o que tinha acontecido com a minha mãe, e eu já fiz outros vídeos, né, falando, mas vou responder, né, ela. A minha mãe, ela teve um AVC. Isso foi em 25 de 4 de 2012. Foi a entrada dela no hospital. Primeiro ela foi pro hospital aqui da minha cidade, né, quando deu AVC, daí eles transferiram, porque aqui não tinha muitos recursos, eles transferiram ela para um hospital maior. Aí aqui na folha do hospital eles fizeram a internação. Na verdade, o dia 24, daí a folha da internação ficou pronta no dia 25 de abril de 2012. Então, pessoal, a minha mãe, ela teve um AVC, né? E daí essa inscrita pediu para me contar um pouco da história da minha mãe. Então, vou resumidamente desses 8 anos contar um pouco da história dela para vocês. A minha mãe, ela deu esse AVC. Ela ficou, deixa eu olhar aqui na folha da internação, ela ficou 24 dias internada nesse hospital grande aqui, num lugar próximo da nossa cidade, em outra cidade. E então o médico falou que se ela escapasse, ela não iria mais falar, não iria mais andar, porque foi grave o AVC que deu nela. E então, desde lá, minha mãe não falou mais, a minha mãe não andou mais, ficou esse tempo internada. Quando ela acordou, o médico já mandou para casa. E quando ela veio para casa, dos filhos eu era a única que não estava trabalhando fichada. Eu não estava, porque eu tinha vindo morar aqui, eu tinha vindo de uma outra cidade, então eu não estava fichada. Eu tinha vindo em fevereiro e a minha mãe deu AVC em abril. Aí os meus irmãos conversaram comigo, né? Como eu não tinha filho e não estava fichada, se eu estaria disposta a cuidar da minha mãe, que eles pagariam meu salário e dariam toda a assistência para ela, do que a gente precisasse. Então eu aceitei, né, gente? Eu aceitei porque é minha mãe, né? Então, no começo foi muito difícil, como eu já falei para vocês em outros vídeos, porque assim, eu era uma pessoa que eu não entrava no hospital, porque eu ficava muito ruim de ver as pessoas doentes, e eu não sabia nada. Eu não sabia o que era sonda, eu não sabia trocar fralda, porque eu nunca tive filho, eu não sabia trocar fralda, nunca cuidei de idosos. Mas eu aceitei, na boa fé e na coragem. Então, gente, daí eu aceitei o desafio. No começo, os 3 primeiros meses, ficou uma moça comigo, me ajudando. Então, tudo era novo, né? Tudo era novo pra gente. Um pouco a gente aprendeu com as enfermeiras lá do hospital quando saímos de lá. Ela ensinou como trocar fralda, né? Dar os remédios, que é tudo bem esmagado para não entupir a sonda, como dar os medicamentos, a comida. Então, um pouco a gente aprendeu lá e o resto a gente foi aprendendo aqui. E tudo era um desafio, porque é tudo novo, né? E lidar com doença, né? Coisa que a gente nunca viu, não sabia nem o que era uma sonda, nunca tinha visto na minha vida. Então foi bem desafiador. E eu e a moça, a gente se revezava à noite
Eu ficava no quarto dela uma noite e a moça morava aqui próximo da minha casa, ela ficava na outra noite. E durante o dia a gente lidava com ela juntas, trocar fralda, dar banho. Então, aí quando deu uns 3 meses, a moça disse que para a família procurar uma outra pessoa, porque não era para ela esse trabalho, que ela não queria mais ficar, que ela gostava muito de nós, mas que não era para ela, que ela não conseguia lidar com essas situações, que não era para a vida dela. E eu comecei a pensar, né? Eu disse para ele, se é de botar uma pessoa estranha, porque a moça era conhecida da gente, se é de botar uma pessoa estranha, eu pensei como lidar com ela sozinha, para dar banho, para puxar para cima quando vai descendo, escorrega, né, no colchão, para puxar para cima. Como a gente não tinha experiência, né? Comecei a pensar. Aí eu falei para meus irmãos que eu podia ficar sozinha, que eles só me desse umas folgas e que eu podia ficar sozinha. Então, depois dos 3 meses eu passei a ficar sozinha com ela e aprendi como lidar com ela sozinha. E eles me dão uma folga cada 15 dias. Eu pego do sábado à tarde até domingo à noite. Meus irmãos me dão uma folga. Nesse tempo que eu pego uma folga, vem uma outra moça que também faz parte da família, é conhecida da gente há muitos anos, vem fazer minha folga. E aqui durante a semana, quando eu preciso, próximo de mim tem uma prima que me auxilia quando eu preciso ir fazer umas compras, pagar as contas, né? Ela fica um pouco com a minha mãe, com meu filho, para mim poder ir na cidade, no centro da cidade, fazer minhas coisas. E os meus irmãos me dão férias. Quando dá um ano que eu cuido da minha mãe, eles me dão 30 dias de férias também. Aí essa mesma moça vem para cuidar da mãe e fazer minhas férias. E então, pessoal, tudo era novo, né? A sonda a gente troca a cada 3 meses. No começo a gente não sabia, a sonda entupiu. E foi aquele nervosismo, aquele alvoroço, porque a gente não conhecia, não sabia como funcionava. Daí o neurologista que a gente pediu para ver ela, né, cuidar dos medicamentos dela, explicou trocar a sonda a cada 3 meses. E por mais que a gente cuidasse, e sempre fica sujeira acumulada. Sujeira não, né? Comida acumulada ali, dentro da sonda. E ela arrancou a sonda porque ela se mexia bastante assim no começo. A mão que ela movia, ela fazia umas artes. Ela tirava a fralda às vezes, ela arrancou a sonda. E isso me deixava desesperada. E teve uma época, assim, um mês, ela chorava. A gente fez um tratamento para ela, para a cabeça. E então, com esse tratamento, certo, mexia com os sentimentos, os neurônios dela. E ela começou a chorar. Chorava todo dia, todo dia, todo dia. E eu chorava junto, porque eu não sabia o que fazer mais. Eu fazia de tudo para ela e ela chorava todos os dias. Então, assim, gente, foram momentos bem desesperadores, bem difícil, como eu falo pra vocês, pra quem cuida dos filhos não é fácil. Pra quem tá nessa profissão, trabalha com isso é mais fácil, mas filho, cuidar de pai e de mãe, então é muito difícil. Ela chorava, eu chorava junto. E teve momentos muito alegres, apesar da situação, mas teve muitos momentos tristes. Então, e medicamentos foram trocados várias vezes, né? O médico, depende da situação que ela tava, o médico ia trocando medicamento para fortalecer ela também, vitamina, potássio, vários medicamentos, toma uma lista de medicamentos. A alimentação, como eu expliquei em outro vídeo, foi feito pela nutricionista, a nutricionista que fez alimentação, a lista da alimentação dela. E a questão
de cuidada e eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei a partir dos 3 meses, eu fiquei sozinha, mas eu ganho folga, ganho férias. Os meus irmãos, eles auxiliam, nós somos uma família de 12 irmãos, mas eu tenho 2 irmãos falecidos. Quando aconteceu isso com ela, eu já tinha um irmão falecido. Nesse período de 8 anos, eu tenho um irmão falecido que faz 1 ano, fez em julho 1 ano, e o meu pai fez 2 anos, faleceu meu pai também. Meu pai fez 2 anos em julho e meu irmão fez 1 ano em julho. E a minha mãe tá aqui firme e forte, graças a Deus, né, gente? Mas queria que todos tivessem, mas Deus que sabe de todas as coisas, né? E então, nesses 8 anos, a gente passou muitos perrengues, algumas vezes de hospital, porque a pessoa acamada, ela dá muitos problemas de pulmão, né? E infecção urinária por causa da fralda e anemia, mas tá tudo controlado agora, graças a Deus. E eu tive muito apoio dos médicos, das enfermeiras aqui do nosso postinho, da nossa cidade, do nosso hospital. Então eu só tenho que agradecer eles, né? Se a minha mãe tá viva até hoje, não só primeiro pela vontade de Deus, é claro, né? Porque não acabou a missão dela ainda na Terra. E outra pelos meus cuidados, juntamente com toda a equipe que tem à nossa volta. Todo o apoio de toda a família e o apoio de todos os médicos, enfermeira e de muita gente, né? Que sempre tem uma mão amiga estendida para nos ajudar. Então, a minha mãe tá assim 8 anos. Como o médico falou, não andou, não falou. Ela teve fonoaudióloga pelo SUS, não, a fonoaudióloga acho que a gente pagou, não me lembro agora. No começo teve fonoaudióloga, ela teve pelo SUS, ela teve as fisioterapia, mas não teve jeito. Foi como o médico disse, se ela escapasse, ela não ia falar, não ia andar e não ia reconhecer a família. E nesse tempo, gente, eu tive o meu filho Isaac, né? Essa escrita perguntou sobre como eu lidava com o meu filho e a minha mãe. Tive meu filho, eu trabalhei até 15 dias antes de ganhar ele, cuidando da minha mãe. Mas foi tudo tranquilo, tudo uma bênção de Deus. Eu tive ele, foi proposital, a gente teve porque a gente quis. E é uma bênção na minha vida, é uma alegria, é meu companheiro. Ele tem um pouco de ciúme da vovó, tem um pouquinho de ciúme da vovó, mas é uma bênção na minha vida. E então, tive a ajuda das minhas cunhadas quando eu ganhei ele e foi bem tranquilo. Tenho ele, consigo, graças a Deus, cuidar bem dele, cuidar bem da minha mãe. Então, ele não me incomoda com nada. E só que é assim, é comida para um, comida para outro, trocar a fralda de um, trocar a fralda do outro e é o dia inteiro assim. Mas é uma benção na minha vida, o meu pimpolho. Tá ali espiando, ó. Dá oi, filho. Dá um sorriso lindo. Um beijo. Oh, que linda. É uma simpatia, né? É um lindo da mãezinha, nosso companheiro. Às vezes ajuda a cuidar da vovó, às vezes fica com ciúme da vovó, mas tá aqui a minha bênção. E como eu só fico em casa cuidando deles, né? Então é tranquilo, bem tranquilo. Certo, pessoal? Então, acho que resumindo, né? Outra pergunta que ela tinha feito, se meus irmãos ajudavam e à noite. Então, assim, ó, os meus irmãos, eles auxiliam em tudo, né? Eu tenho uma irmã que só cuida da parte financeira. O meu cunhado vai, recebe a aposentadoria, eu passo a lista dos remédios, ele compra todos os remédios que a mãe precisa, tudo que a mãe precisa ele vai e compra, ele me ajuda em tudo. E eles me apoiam em tudo, assim. Então, tem uma família maravilhosa, graças a Deus. Eles ajudam em tudo. E à noite, a minha mãe, eu troco ela tarde da noite e não mexo mais nela.
Eu deixo ela dormir, eu só troco de manhã. Eu coloco umas duas fraldas. Eu coloco umas duas fraldas. Aquela pedra. É, filho, deixa a mãe falar com eles aqui do YouTube. Depois você fala, tá bom? Uhum. Então tá. Aí eu arrumo ela à tarde, né? Coloco uma fralda por baixo, coloco uma fralda nela, outra fralda por baixo e não mexo mais, só mexo nela de manhã. Deixo ela dormir. Certo, pessoal? Então, resumindo, né? A história, um pouco da história desses 8 anos com a minha mãe. Teve vários episódios, né? Várias coisas que a gente passou. E só que a gente tem que agradecer. Agradecer a Deus pela família que eu tenho, agradecer pela vida dela e agradecer pela saúde, agradecer pelo apoio dos médicos, das enfermeiras. Quando eu preciso levá-la no hospital para algum tratamento, eles atendem muito bem. Eles conhecem ela já, né? Porque há muitos anos e atende muito bem ela, graças a Deus. Certinho, pessoal? Resumi um pouquinho desses 8 anos, né? Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta ou se vocês quiserem a minha ajuda para alguma coisa que eu puder ajudar ou responder ou explicar, eu faço de bom coração e como eu cuido dela e poder ajudar alguém aí também, então me deixa muito feliz. Além de cuidar dela, eu vou estar servindo para outras pessoas aí, outros idosos, outros acamados. Precisar, vocês mandam uma mensagem aí que eu puder responder, eu vou responder com todo amor e carinho. Certo, pessoal? Eu vou fazer um outro vídeo para mostrar para vocês. Eu e a prima colocamos ela na cadeira de roda e também é bem tranquilo, tá? E ela é pesadinha, assim, ela é moa, né? É meia grande, mas a gente coloca ela na cadeira de roda. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu deixo aqui meu abraço, meu beijo. E quando tiver mais uma pergunta aí, alguma pergunta, vocês mandam aí, que se eu puder, eu respondo. Certo? Tchau. Fico com Deus.